Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro de Geografia. Nós estamos iniciando hoje a nossa primeira revisão de conteúdo, que está dividida em duas partes. Hoje a gente vai falar das revisões das aulas, fazer uma revisão, né? Na verdade, da aula 1, 2, 3 e 4. E você é convidado a acompanhar essa leitura, né? E também a explicação, né? Sobre esse nosso conteúdo para que você chegue bem na prova, tá legal? Então, inicialmente, a gente vai falar sobre dispersão da população mundial e migrações, tá bom? Então, acompanhe, por favor, a leitura. Diz assim, ó, a irregular ocupação do espaço pelo homem decorre fundamentalmente da conjugação de diversos fatores, que podem ser. Então, esses fatores aqui, que levam à distribuição das pessoas no espaço, que elas não estão distribuídas regularmente pelos países, né, e sobretudo pelos continentes, de maneira irregular, estão de maneira irregular, ou seja, elas estão mal distribuídas. Esses fatores podem ser naturais, históricos ou econômicos. Será natural quando houver um favorecimento para a ocupação humana. Então, áreas, por exemplo, de climas amenos, áreas de planície, vales e deltas fluviais e solos férteis, são áreas que favorecem, muito diferente, por exemplo, das áreas, por exemplo, de clima muito frio, muito quente, áreas de montanha, né? Onde, por exemplo, o solo não é favorável à agricultura, uma vez que a população depende da agricultura. Muitos países, sobretudo, que são grandes concentradores populacionais, precisam muito, né, da atividade agrícola para sobreviver, né? Porque ela depende, a população, da sua subsistência. Outro fator importante são chamados fatores históricos, né? Acompanhe aqui a leitura, diz assim, ó, onde as áreas de povoamento mais antigas costumam ser mais habitadas que as de povoamento mais recentes, como, por exemplo, nas maiores concentrações populacionais do mundo, no leste da China, na Ásia das Monções e na Europa centro-ocidental. O que significa isso? Aquelas ocupações das primeiras civilizações próximos ao rio, por exemplo, Nilo, o rio amarelo e azul na China, naquelas áreas, por exemplo, que tem as chamadas monções, né, de verão, no sul da Ásia, por exemplo, né, que são áreas favoráveis, muita agricultura. Então, a gente tem, por exemplo, na Europa, áreas próximas, por exemplo, aos rios, né, ali, então foram áreas muito ocupadas historicamente pelas primeiras civilizações. Então, essas favoráveis são, ainda hoje, áreas que concentram a grande população em detrimento das mais recentes, tá bom? A outra coisa são os fatores o quê? Econômicos, né? Então, diz assim, ó, porque no mundo urbano, como nos dias atuais, atividades industriais e prestação de serviço, pela sua natureza e dinâmica, costumam acarretar grandes concentrações populacionais. Então, a gente tem, por exemplo, onde tem mais indústrias, mais áreas, por exemplo, para prestar serviço, que ocupam as pessoas, que rendem salário, não soldo, né, no final do mês, da prestação daquele trabalho, né? Então, são áreas como no Nordeste dos Estados Unidos, né, na porção ocidental, né, ou seja, na porção oeste da Europa, e esse eixo aqui, Rio-São Paulo, que são os dois estados mais industrializados. Então, áreas industrializadas, elas concentram grande contingente populacional, ok? Vamos continuar aqui, ó. Então, nós temos agora a questão das migrações, né? Então, as migrações, elas podem ser, né, em relação ao espaço, elas podem ser internas, que a gente chama também de nacionais, quando elas ocorrem dentro de um mesmo país, e podem ser externas ou internacionais, quando ele implica numa travessia de uma ou mais fronteiras internacionais. Então, o que é migrar? Migrar é o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro. Pode ser de uma cidade para outra, pode ser de um estado para outro, ou também de uma região para outra, de um país para outro, até de um continente para outro também. Então, quanto ao tempo, essas migrações elas podem ser diárias, sazonais ou por tempo determinado. Então, por exemplo, eu moro em Belfor Roxo e trabalho em Nova Iguaçu. Isso é uma migração diária, que a gente chama de pendular. Sazonal é quando a pessoa vai para um período de tempo e depois ela retorna, e depois retorna de novo. Então, acontece como se fosse num ciclo, como acontece, por exemplo, no Nordeste brasileiro, quando as pessoas são convidadas a trabalhar, né, para o plantio de cana-de-açúcar, retornam para a sua cidade, né, para o seu local, né, de morada, e depois retornam para fazer a colheita, tá ok? Ou pode ser ainda por tempo determinado, quando as pessoas vão e não tem um tempo específico para retornar,
Ok? Agora, as razões, acompanha aqui, das migrações são muitas, podendo ser determinadas por fatores políticos, ou seja, podem ser também por divergências ou perseguições. Então, um governo ditatorial que persiga, por exemplo, né, as pessoas que têm uma ideologia de política diferente, né, elas podem ser perseguidas. Né? Um outro fator é étnico-racial, como aconteceu, por exemplo, com o judeu na Europa, sobretudo no período da Segunda Guerra Mundial, né, um pouco anterior à Segunda Guerra Mundial, o regime nazista, que ele perseguiu os judeus. Né? Um outro fator são os fatores naturais. Por exemplo, catástrofes naturais como seca, inundações, terremotos, por exemplo, levam as pessoas a fazer o quê? Tem que se deslocar, né, da onde eles estão morando para buscar um lugar mais seguro, onde eles possam refazer a sua vida. Tá ok? Então, um outro fator, e é o predominante, ou seja, é o que leva as pessoas a deslocarem-se mais no mundo, né, em praticamente quase todas as épocas, né, são aquelas pessoas que buscam melhores condições de vida. E esses fatores a gente chama de migrações por fator econômico. As pessoas estão sempre buscando melhores condições de vida. E aí vai surgir, então, nesse contexto, uma pessoa, né, que pode tornar-se um refugiado. Ou seja, quando ela abandona o seu país por conflitos, guerras civis, né, ou por causa de perseguição religiosa ou racial, por exemplo, né, ou mesmo por desastres, por exemplo, naturais, pode ser seca, pode ser terremoto, né, uma erupção vulcânica, né, elas podem refugiar-se, ou seja, buscar abrigo, né, proteção de um outro país, tá? Então, esse imigrante, né, enfrentará quase sempre as mesmas dificuldades de se estabelecer em um país de costumes diferentes. Quais são os costumes diferentes? Língua, religião, a própria fisionomia dele, né? Então, muitas das vezes, por não ser bem recebido, né, a gente chama essas atitudes, né, das pessoas, geralmente do país, onde as pessoas estão se refugiando, né, que ela tem uma aversão ao estrangeiro de xenofobia. Daí que, muitas vezes, eles recebem um tratamento diferenciado, né? Então, restrições são impostas a eles. Por exemplo, como o trabalho, né? Ele passa a ganhar um salário menor, tem menos direitos, geralmente não tem carteira assinada e trabalha em subempregos, né? Ou seja, onde as condições econômicas, né, o salário é menor e as condições de trabalho são muito ruins. Tá ok? Essa foi a nossa revisão da aula 1. Vamos à aula 2 agora. Olha só, a gente vai falar sobre população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Ok? Então diz assim, ó, a população mundial até o século VIII apresentava um ritmo de crescimento moderado. Então, até o século XVIII, apresentava um ritmo de crescimento moderado. Ou seja, não era muito grande, né, nem pequeno, era moderado. Então, foi somente no século XIX, com o primeiro aprimoramento das técnicas agrícolas e consequente redução da fome, que a população aumentou seu ritmo de crescimento. Então, no século XIX, né, as técnicas agrícolas foram aumentando o quê? A produção de alimentação. E aí o ritmo de crescimento começou a aumentar, porque havia muita fome na época, muita subnutrição. Já no século XX, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, ocorreu inúmeras descobertas na área da saúde, como vacinas, antibióticos, melhoria nas condições sanitárias, isso foi diminuindo a queda acentuada das taxas de mortalidade. Então, o ritmo de crescimento tende o quê? A aumentar. Por quê? Diminui o número de mortalidade e continua aumentando cada vez mais o ritmo de quê? De nascimento, né? Ok? Entretanto, nos países menos desenvolvidos, nos subdesenvolvidos, né, as taxas de natalidade continuam altas. Enquanto nos países desenvolvidos, as taxas de natalidade são menores. Isso resultou em um crescimento populacional, né, muito grande ainda no mundo. Então, por exemplo, no século XXI, em 2017, nós éramos 6 bilhões. E chegamos no início do século XXI éramos 6 bilhões, em 2017 chegamos a 7,5 bilhões, que é hoje, né, aproximadamente. Né? E a ONU estima que em 2050 nós chegaremos a quase 10 bilhões de habitantes. Agora, vamos observar o seguinte, isso é muito importante. A participação dos países subdesenvolvidos nas taxas de crescimento mundial é em torno de 1,4%, enquanto nos países desenvolvidos é em torno de 0,3%.
Ou seja, nos países desenvolvidos, o número de crescimento, né, de nascimento de crianças, por exemplo, ela é maior. O crescimento, a contribuição dela para esse crescimento mundial, ele é muito maior. Enquanto nos países subdesenvolvidos não chega a 0,5%. Então, estima-se também que em 2050, 85% da população mundial estará concentrada nos países o quê? Subdesenvolvidos, né? Subdesenvolvidos. Então, como é que está essa distribuição mundial aí? Bom, a Ásia é o continente mais populoso, onde apenas eles têm 56,7% da população mundial. O que significa isso? Significa que em cada 100 pessoas do mundo, 56,7 estão apenas somente na Ásia. Ok? E a China e a Índia têm uma contribuição enorme, porque, respectivamente, ou seja, China e Índia têm 1,4 e 1,3 bilhões de habitantes, tá ok? É muita gente, né? A África vem em segundo lugar em termos de continente mais populoso, com 1,2 bilhões, né? Estamos falando em 2017. E o continente menos populoso é a Antártida, né? Seguido da Oceania, com 40,7 milhões de habitantes, tá? Lembramos que a Antártida não tem país, né? É uma área apenas para exploração, né? Para pesquisa, exploração em termos de pesquisa, né? Descobertas, tá ok? Então, o crescimento populacional não ocorre de maneira homogênea nas diversas regiões do mundo, né? Tá ok? Ela é diferente, né? Desse sentido aí, tá bom? Então, vamos aqui avançar mais um pouco. Nos países desenvolvidos, onde a qualidade de vida é melhor, a taxa de mortalidade infantil, ou seja, quando a gente fala de mortalidade infantil, estamos falando de crianças entre 0 e 1 ano de idade. Ela é baixa nos países o quê? Desenvolvidos. E a esperança de vida média ao nascer é maior. E a expectativa de vida é o quê? Mais elevada. Então, nos países desenvolvidos, as taxas de natalidade, né, as taxas de mortalidade infantil, ela é pequena. E a expectativa de vida média, né, da criança ao nascer, ela é maior e a expectativa de vida ao longo do tempo ela é maior. Já nos países subdesenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil é o quê? Alta, de um modo geral. Por que isso? Porque geralmente as gestantes, né, se alimentam muito mal, as condições de saneamento básico, como por exemplo, rede de tratamento de esgoto é insuficiente, ou é precária, ou não existe, e a renda, né? Ou seja, as condições de trabalho, por exemplo, né, que gera, né, recursos para a família, ela é muito baixa. Isso acaba afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas. Então, verifica-se que nos países desenvolvidos houve uma diminuição do número de quê? De jovens. Então, a gente tem nos países desenvolvidos um número maior de pessoas o quê? Pessoas adultas e velhos. Tá? E nos países subdesenvolvidos, por causa das taxas de natalidade e fecundidade, o número de população jovem ela é o quê? Maior. Então, se você pegar países, por exemplo, assim, Alemanha e Japão, você tem poucos jovens, a maioria adulta e idosos. Dois países subdesenvolvidos, por exemplo, Haiti e Congo, você vai ter uma população mais jovem, porque a taxa de mortalidade infantil, de idosos, né, a média, ela é o quê? Ela é muito baixa, ok? Muito bem. Vamos então avançar para a aula de revisão de número 3, que fala sobre o quê? América Latina, urbanização tardia. Então, acompanhe aqui a leitura, por favor. Uma área urbana tem como regra uma grande aglomeração de pessoas vinculadas a relações complexas da industrialização, a circulação de mercadoria, pessoas e fluxos de capitais. A urbanização, como nós conhecemos, iniciou a partir da Revolução Industrial, ou seja, a primeira Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra, que foi a pioneira, e depois se espalhou para a Europa e para os Estados Unidos. Essas primeiras fábricas provocaram um grande êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade para trabalhar justamente nessas fábricas. Então, também pela necessidade de absorção de mão de obra, né? Essas fábricas precisavam de muitas pessoas trabalhando. E também para a formação de mercado o quê? Consumidor. Elas fabricariam para quem? Para que essas mesmas pessoas que trabalhavam nessas fábricas também recebiam seu salário e consumiriam esses produtos. Simultaneamente, as máquinas da Revolução Industrial invadiram o campo, ou seja, o campo ele foi se tornando o quê? Mecanizado. Então se mecanizou a lavoura e isso foi expulsando o quê? As pessoas que trabalhavam ali, que a gente chama de camponeses, de suas terras, né? Então, quanto à América Latina, sua urbanização ela é tardia. Por que ela é tardia? Bom, a gente chama de tardia porque ela foi posterior ao quê?
aos países como da Europa, Inglaterra, né, Europa, Estados Unidos. Aconteceu depois, então a gente chama de tardia, né, ou então recente. Mesmo assim, é a região mais urbanizada do mundo, ou seja, quando a gente fala em urbanização, a gente está falando de maior número de pessoas que moram na cidade e um número de pessoas menor morando aonde? No campo, ok? Então, vamos considerar um aspecto importante. As taxas de urbanização não são iguais na América Central e América do Sul, pois correspondem a 74,7 e 84,1, respectivamente. Então, 74,7 é na América Central. Então, cada 100 pessoas na América Central, 74,7 mora na cidade. Enquanto na América do Sul, em cada 100, 84,1 mora na cidade, ok? Então, olha só que coisa interessantíssima. Quatro regiões metropolitanas, né, têm mais de 10 milhões de habitantes. Isso na América Latina. Por exemplo, a cidade do México tem mais de 10 milhões de habitantes, assim como São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tal é o quê? O tamanho, né, dessa urbanização é muito grande, tá ok? Agora, é óbvio que temos o que também? Problemas, né, comuns às cidades grandes, né, principalmente da América Latina. Por exemplo, alguns problemas, né, não vamos citar todos, senão o tempo não seria suficiente. Pobreza, a gente vê isso pelas favelas, saneamento básico insuficiente, água, esgoto, né? Tratamento, né? de coleta, né? Desemprego, trabalho informal, que a pessoa não tem carteira assinada, e mobilidade urbana precária, ou seja, não tem transporte coletivo de qualidade, geralmente, além de ruins, elas são caras também, né? Em outros lugares tem muito, outros não tem, como acontece no Brasil, no Rio de Janeiro em particular. Então, determinados espaços da cidade possuem melhores condições de quê? Infraestruturas e outros não. A gente verifica isso, por exemplo, quando a gente viaja para o centro, para a capital aqui do Rio de Janeiro, a gente vê Barra da Tijuca, Leblon, Copacabana, são bairros, por exemplo, que você tem uma qualidade de vida muito melhor em detrimento às áreas que são mais afastadas da região central, ou seja, nos subúrbios, né, como Nova Iguaçu, São João, Belfor Roxo, né, e etc., tá? Baixada Fluminense, de modo geral. Então, algumas partes da cidade recebem bom tratamento de esgoto, rede de iluminação pública de qualidade, transporte coletivo também de boa qualidade, né? E agora, em outras partes, a população onde ela reside não tem asfalto, não tem coleta de lixo, ou se tem, ela não é regular. O tratamento de esgoto praticamente não existe, ou existe para uma parte muito pequena da população. Água encanada praticamente quase não existe, né? Ou se existe uma parte muito pequena dessa população também. Então, isso são apenas alguns desses problemas. Agora, olha só, quando isso acontece, né, os bairros, lugares com melhores condições de infraestrutura serão o quê? Mais valorizados economicamente, serão mais caros, tanto a casa como o terreno também, né? E se localizarão próximo ao centro da cidade. Nas áreas centrais, as casas, os terrenos, eles são o quê? Mais caros. A população mais pobre não consegue residir nesses lugares. Por quê? Porque para comprar ou alugar uma casa ali, o valor é muito alto, né? São áreas muito valorizadas. Então, ela tende a fazer o quê? Buscar outras áreas que sejam o quê? Que ofereçam um pagamento, né, de aluguel ou, né, de compra com valores muito pequenos. Ou então, eles simplesmente invadem, né, aquelas áreas, por exemplo, beira de rios, né, vai para as favelas e assim sucessivamente, tá ok? Então, espacialmente, quer dizer, no espaço, né, geográfico, os bairros menos valorizados estão localizados nas periferias da cidade, lugares distantes do centro, onde também a gente não tem o quê? Grande parte do serviço e do comércio. Então, você deseja uma faculdade pública de boa qualidade, né? Elas geralmente estão onde? Próximo dos centros, né? Eu, por exemplo, sou formado na UERJ. Então, eu tive que deslocar do Belfor Roxo até o centro do Rio de Janeiro, né? Se você for buscar, por exemplo, um hospital de qualidade, a mesma coisa, tem que sair daqui e ir para um lugar mais distante, tá ok? Então, isso é parte dessa dispersão aí, dessa urbanização aí. Então, ocorre também um outro processo complementar, que leva as pessoas a morar em lugar distante, né? Além disso, né, a população sofre com dificuldade, porque não há aqui equipamento público de lazer, ou seja, parques, não há centros culturais, não há coretos, né? Não há orquestra sinfônica, não há teatro, cinemas. Por exemplo, aqui em Belfor Roxo, onde eu moro, havia na década de 70, até o final da década de 70, 4 cinemas. Hoje em dia não tem mais nenhum,
né? Elas se concentram naquelas áreas geralmente mais valorizadas, né? Junto aos shoppings e assim sucessivamente. Outros problemas também são, não há áreas verdes, né? Hospitais, escolas, creches, praça. Então, são problemas que vão se acumulando para quem vive nessas áreas o quê? Mais afastadas das áreas centrais. Bom, então é esse conjunto de fatores que a gente chama, né, onde as pessoas elas são afastadas, né, por causa das condições socioeconômicas, estamos falando em termos geográficos, né, a gente chama isso de quê? Segregação socioespacial. As pessoas são separadas por condições o quê? Econômicas, tá ok? Agora, na América Latina, existem movimentos que historicamente, né, eles se organizam, né, tanto nas áreas rurais como urbanas, para reivindicar seus direitos. Um deles, por exemplo, todo mundo conhece, são inúmeros, né, tanto no Brasil quanto na Bolívia, na Argentina, então praticamente toda a América Latina tem, é o MST, né, que busca movimento dos trabalhadores sem terras, né. Temos os trabalhadores, né, sem teto também, né, que busca também reivindicar na cidade, né, essas condições de moradia, e outros inúmeros grupos também que participam desse mesmo sentimento, tá legal? Vamos agora então encerrar com a revisão da aula 4, que fala sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Então, por que os Estados Unidos se tornou uma grande potência militar e econômica, sobretudo econômica, tá ok? Bom, a gente sabe que os Estados Unidos, ele está localizado numa faixa que vai do Pacífico a leste e a leste, o Atlântico, até o Pacífico, a oeste. E ele tem 9.833.517 quilômetros quadrados, ou seja, ele ocupa 22% do continente americano, né? 6,1% das terras do planeta, né? E ele é o quarto maior país do mundo, atrás apenas da Rússia, do Canadá e da China. E tem uma população que em 2017 era de 326 milhões de pessoas. Ele tem 50 estados autônomos, sendo 49, né? Incluindo isso no continente, mas inclui também 2, né? Que estão separados do continente ali, né? O Alasca, que fica ao norte, né? E o Havaí, né? E sua capital é Washington, D.C. Não confunda apenas o Washington, porque tem o Washington e o Washington, D.C. Tá ok? Que fica no Distrito de Colômbia. Tá ok? Que corresponde ao Distrito Federal do país, onde está o presidente dos Estados Unidos sediando e governando o país. Tá ok? Então vamos lá. No período de descoberta das terras estadunidenses no século XVII, o território norte-americano era habitado por indígenas. Com a chegada dos colonizadores, que não foram apenas os ingleses, mas franceses, espanhóis, ingleses e holandeses, ou seja, os europeus, houve uma disputa por território, gerando diversos conflitos entre povos nativos e europeus. Então, desde muito cedo ali houve muito conflito, né? Daí que a gente entende que os Estados Unidos, né, é um país que anda muito armado, né? Uma questão de defesa mesmo, né? Então ele passou a ser ocupado na costa leste, né? Que passou a ser colonizada. E ela foi dividida em 13 colônias, né? Por volta de 1607. E essas colônias, né, correspondiam a 3 grupos, né? A colônia do norte, do centro e do sul, ok? Então, 2 importantes fatores, né, nesse processo foram importantes para que os Estados Unidos, né, dessas 13 colônias que ficavam na porção leste, na costa leste, fosse indo em direção ao oeste. O primeiro foi o que a gente chamou de doutrina do destino manifesto. O que significa essa doutrina do destino manifesto? Era uma doutrina ideológica em que aqueles colonos que chegavam da Europa, sobretudo ingleses, né, eles achavam, entendiam, né, que eles eram divinamente destinados a promover a conquista dessas terras, né? Então era como se fossem divinamente chamados por Deus, vocacionados para ocupar aquele continente ali. Então, essa ambição e o interesse econômico, né, que eles já tinham, né, ao morar ali, sair da Europa para morar ali, né, agora encontram um apelo religioso, tá? Que legitimou não somente a expansão, mas também o conflito e o massacre, né, em um triste episódio da história americana dos indígenas que ele morava. Tá ok? Um outro fator importante para a conquista do Oeste foi o quê? O ato de propriedade rural em 1862, né? Ou seja, qualquer pessoa que desejasse trabalhar, né, e produzir riquezas, né, o governo dos Estados Unidos, na época, né, desse período da colonização, oferecia 160 acres de terra arável a quem quisesse
é trabalhar nela por pelo menos 5 anos, ou seja, ela poderia pegar, mas ela teria que trabalhar necessariamente, senão seria tomada aquela terra no período de 5 anos, tá ok? Então, isso permitiu aos Estados Unidos que não tivesse muita concentração de terra, tá? Então, todos receberam de maneira quase que igualitária, diferente do Brasil, né? Que teve as chamadas capitanias hereditárias. Então, como resultado desse ato de propriedade rural, né, ocorreu então o que? A conquista do Oeste e o seu povoamento. Isso ajudou a dinamizar a economia, formou um grande mercado interno de consumo, onde as pessoas poderiam negociar e comprar, né, e produzir, e isso estimulou também o desenvolvimento industrial. Não é à toa que os Estados Unidos hoje é o país mais desenvolvido e mais industrializado do mundo, né? Devemos lembrar disso, né? Agora a gente tem que lembrar que os indígenas que habitavam naquela área ali, eles foram dizimados, praticamente foram dizimados. Tá legal? A gente não pode esquecer desse detalhe triste da história dos Estados Unidos, né? Que de certa forma é parte da nossa história. Além desses fatores, os Estados Unidos também contavam com diversos recursos naturais que eram extremamente importantes para a indústria. Ora, se a indústria estava se desenvolvendo, né, ali no Nordeste dos Estados Unidos, né, era necessário também o quê? Recursos naturais para alimentar essa indústria, para estar alimentando as máquinas que estavam funcionando e produzir os produtos necessários. Então, esses recursos naturais impulsionaram ainda mais o quê? A aceleração comercial e a expansão do mercado interno, né, que gerou uma grande prosperidade econômica, mas esse investimento em mineração no século XIX aumentando ainda mais o quê? A produtividade. Então, com grande mercado interno, as fábricas produzindo, né, e vendendo até para outros países também, isso gerou aqui uma grande prosperidade dos Estados Unidos, tá ok? No final do século XIX, a descoberta e extração de petróleo deram novos rumos à economia norte-americana, né? E foi aí que Henry Ford, né, com a descoberta do petróleo, criou os primeiros o quê? Automóveis do mundo, legal? Isso lá no início do século XX, tá ok? Então, essa ascensão econômica norte-americana deve-se também, principalmente, pela acumulação de capital na segunda metade do século XIX e no início do século XX. O país já possuía, na verdade, grande monopólio do petróleo, aço, automóvel e ferrovia. Os Estados Unidos é todo cortado, né, de rodovias e ferrovia por toda parte. Se você observar um mapa da malha rodoviária e ferroviária dos Estados Unidos, você vai ver ele todo cortado, né, dado o crescimento, né, a ligação entre todas as partes do país. Agora, dois fatores foram muito importantes também, que propiciaram o grande desenvolvimento econômico, foi o quê? A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 18, e a Segunda Guerra Mundial. Porque enquanto a Europa estava se reconstruindo, né, dessas duas guerras, né, que foram quase subsequentes, né, eles forneceram, né, empréstimos, mercadoria, né, e foram fazendo o quê? Resultando no crescimento, né, do seu PIB, né, nesse momento em que os outros países, né, sobretudo europeus, estavam se reerguendo dessa guerra aí. Então, isso acabou consolidando os Estados Unidos como uma grande potência econômica da época. Tá ok, gente? Então, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo da nossa aula. Um abraço a todos.